dia, boa tarde, boa noite. Vou começar como começa meu amigo Matheus. Estamos de volta para mais um episódio nosso Da Ponte Pra Cá. O episódio do mês de fevereiro. E aproveitando até para lembrar que a partir de março nós voltamos com os programas quinzenais, né? Que dia a gente tá gravando isso, Matheus? E aproveita já entrando com a tua apresentação, né? Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, né? Esse ritmo de carnaval que a gente tá, hoje é terça-feira de carnaval, de noite, não saímos pra nenhum bloquinho pra gravar. Né? O compromisso com a verdade. Compromisso com o nosso ouvinte aqui pra entregar a maior qualidade nesse pós-carnaval de 2024. Isso aí, então, como o Matheus disse, estamos aí, terça-feira de carnaval, gravando um programa. Hoje um programa com muitas pautas, obviamente porque a gente está tendo um programa por mês nesse período de verão. E como eu falei, a partir de março a gente volta com os programas quinzenais. E como tem muita pauta, vamos parar de enrolação e vamos para as pautas. Vamos direto. E a nossa primeira pauta, Matheus, na realidade é uma grande pauta que a gente pode dividir em blocos, né? É um blocão. Um blocão de forças de segurança, de forças policiais, de dados pública. Segurança pública. Acho que você definiu bem. E vamos começar primeiro pela questão do que a Alvorada reduziu índice de criminalidade quando comparados 2022 com 2023. É uma notícia positiva, para não dizer que também a gente só bate aqui nessa cidade, né? Até porque a gente ama essa cidade, né? A gente ama. E quem ama, protege, né? Mas a gente teve, sim, uma diminuição considerável nos índices de criminalidade aqui da cidade. A gente pode dizer que o mais, assim, interessante de se falar é o latrocínio, né? Que caiu em 100%, né? Ou seja, não aconteceu no latrocínio no ano de 2023 comparado ao ano de 2022. O que é digno de nota, né? De menção. Mas não só isso, né? O número de assassinatos também, o número de roubos também diminuiu. E mesmo assim, teve uma troca no comando da Polícia Militar, é isso? Isso. Assim, a gente, como o Matheus disse, né, a gente teve uma queda bem significativa. O latrocínio acho que foi o que mais chama atenção, porque em 2022 tinha tido 3, esse ano não teve nenhum. Dá para destacar também, acho que o abigeato, que diminuiu 29%, homicídio diminuiu 23%, roubos diminuiu 22%. Foram índices em que teve uma redução. A gente sabe que a Alvorada tinha esse estigma que felizmente está mudando, mas como o Matheus falou, né, a gente teve essa mudança na Brigada Militar. Em meados do ano passado, ali entre o fim do primeiro semestre e o segundo, o Major Ivan Alves tinha assumido o batalhão de Alvorada, e ele conseguiu, no período que ele foi comandante, né, que foi até agora dia 2 de fevereiro, ele conseguiu reduzir assim muito alguns índices, sabe? Que a gente vê essa consequência nesse balanço anual, né? Mas, por exemplo, ele conseguiu ter o menor índice de furto de veículos e de roubos a pedestres nos últimos 10 anos de novembro. Nos últimos 10 novembros, ele conseguiu bater um recorde histórico, assim, que é desde quando a Secretaria de Segurança Pública faz esse acompanhamento. E mesmo assim, o Major Ivan saiu do município. Ainda não foi divulgado, pelo menos pelo 24º Batalhão, que é o batalhão aqui de Alvorada, para onde o Major Ivan foi e o motivo de sua saída, em 6 meses de trabalho. Mas o Alexandro Goy, Tenente-Coronel Alexandro Goy, que já tem experiência na região metropolitana, trabalhou, se também fala memória, em Cachoeira e em outros municípios, é o novo comandante aqui de Alvorada, né, Matheus? Desde sexta-feira, dia 2 de fevereiro. A gente só tem a desejar sorte ao próximo comandante aí das forças policiais do município e também torcer para que continue em queda esses índices de criminalidade, né? A gente sabe que Alvorada é uma cidade que tem esse estigma do crime, do roubo, que a gente vê que não se traduz, né? Quando se entra nas análises mais assim quantitativas, né? Que a gente está sofrendo uma queda. Sofrendo não, né? Estamos sofrendo, parece que é ruim. Sofrendo parece que é algo negativo, não. É algo de se comemorar. Uma queda positiva, né? Uma redução positiva, né, dos índices aí. E esperamos que esse trabalho continue sendo bem feito e que seja a longo prazo no nosso município, independente de quem é o chefe das forças policiais, né? Isso, a gente não quer também relacionar esse trabalho só ao comandante, até porque o comandante, obviamente, ele lidera o processo, mas ele não trabalha sozinho, e o batalhão normalmente são os mesmos soldados ali que ficam, né? Óbvio, muda algumas coisas na hierarquia da brigada, e a gente espera que o trabalho que foi bem feito pelo Major Ivan siga, e que as coisas que o Alexandre Goy acredita que tem que mudar se altere, mas para melhor, que a gente consiga melhorar ainda mais os nossos índices, né? Mas ao mesmo tempo que a gente comemora essa questão da segurança pública, acho de ter
uma redução de índices bem significativa, e essa troca de comando, que tomara que venha para bem, não foi explicada. A gente tem esse movimento, assim, eu trabalho no Jornal Semana desde 2017, e pelo que eu vi, assim, a Alvorada já teve em torno de uns 5, 6 comandantes nesse período, assim. A Alvorada, realmente, os comandantes não ficam muito tempo, então daqui a pouco não é alguma coisa específica, é só algo de rotina essa troca. Mas a gente sabe que para a Alvorada reduzir os índices não é só a Brigada Militar, tem as outras forças de segurança que trabalham em parceria, a Polícia Civil na investigação, homicídios, a DEAN, e outras delegacias ali. A gente sabe que a Polícia Civil tem setores, e a Guarda Civil, que é um departamento também que ajuda, né? A Alvorada Municipal, ou a Administração Apolo, investiu muito na Guarda Civil. A Guarda Civil conseguiu se equipar melhor, ter mais profissionais, aumentar sua demanda, e te ver seguindo a guarda atendendo ocorrências. Então isso é um mérito da administração de ter dado força para a Guarda Municipal, mas às vezes essa força ou esse poder em demasia pode causar alguns prejuízos ou algumas atitudes equivocadas de excesso de poder, né, Matheus? E o motivo de todo esse preâmbulo que o Gui trouxe aqui para nós é por causa que aconteceu um fato, né? Podemos falar de fato, que foi uma suposta agressão de um servidor da Guarda Civil numa abordagem de trânsito na vida do presidente Getúlio Vargas, né? A gente falou uma coisa boa que aconteceu, né? Foi a redução ali dos índices de criminalidade. Agora a gente vai ter que falar uma coisa que não é tão legal de ser falado, né? Até porque qualquer agressão, seja pelas forças policiais, seja pelos civis, né? Não é uma coisa legal de se acontecer no município, ainda mais era uma abordagem de rotina ou era uma blitz que estava acontecendo? Até onde a gente sabe, assim, isso foi matéria em veículos como o SBT, a gente viu que saiu, e tem muito vídeo em rede social, acontecimentos da Alvorada, para quem acompanha o Facebook, né? Uma suposta agressão, desculpa, que acontece, e pelos relatos que a gente tem, isso não tem confirmação, então é relato mesmo, tanto do SBT quanto das redes sociais, de que era uma abordagem de balada segura, que estava ocorrendo na avenida, próximo à parada 48, ali, 48, 49, é um local onde tradicionalmente a guarda faz operações ali. Pra quem transita ali, principalmente paradas, noite, né, final de noite ali, né? E que os relatos que surgem é que haveria uma tentativa de escapar dessa blitz, de fugir da blitz, mas como eu disse, a gente não tem como confirmar isso, é tudo suposição. Mas no vídeo mostra um guarda supostamente agredindo uma pessoa. E isso acabou pegando mal para a instituição guarda civil. Como eu disse, merece todo o reconhecimento porque vem trabalhando muito bem, mas que infelizmente essa imagem, e ter circulado essa imagem numa emissora como a SBT, que é uma das maiores emissoras do país, aqui no Rio Grande do Sul, acho que talvez fique atrás da RBS, mas deve ser a segunda maior emissora em audiência, em alguns momentos a Record, pelo Balanço Geral e tudo mais, mas com certeza a SBT está ali nesse panteão de grandes emissoras. A gente vê uma imagem que prejudica, né? Prejudica a imagem da guarda, prejudica a imagem da prefeitura, porque a agressão nunca é o melhor caminho, né, numa operação, e ainda mais o guarda que, por ser uma força de segurança, muitas vezes deveria dar o exemplo, né, de se respeitar a lei que ele defende que seja respeitada, né? Como tu bem disse, né, qualquer agressão é uma coisa descabida, né? A gente sabe que na posição em que o guarda se encontra ali, ele é representante do poder público, né? Então, assim, que se traduz em uma coisa mais desmedida ainda, né? Uma agressão, assim, gratuita, eu diria, né? Em cima de um cidadão. A gente sabe que, claro, furar uma blitz não se justifica também. Só que, claro, uma coisa não justifica a outra, né? Nada te dá o direito, ou qualquer farda te dá o direito de ter essa atitude, assim, desmedida, né? A gente falou bem da guarda aqui, que foi equipada, mais bem treinada, teve equipamentos melhores agora, só que também a atitude do ser humano é o carro-chefe disso aí, né? Porque a gente sabe que são essas forças policiais, essas forças de segurança pública, elas dependem muito da questão humana da coisa, né? Então a gente tem que também tentar rever o que é, o que não é, o que está passando e o que está sendo feito de errado, né? Para ser gerada uma atitude dessa numa blitz corriqueira, né? Que a gente sabe que quase toda semana acontece na avenida.
Até porque a força de segurança, seja a guarda, seja a brigada, seja a polícia civil, ela não está acima da lei, né? Ela tem que defender a lei e estar equiparada a ela, né? Muitas vezes existe esse argumento de estar acima da lei, mas não é, né? Então, tipo, se não pode isso, não é, a guarda não está imune a essa situação. Óbvio, é muito triste, a gente não sabe se ocorreu algum processo interno, administrativo da prefeitura. Como eu disse, existe a imagem dessa agressão, isso foi pauta, mas não foi informado nada ainda, a gente não sabe quem é o suposto guarda que está envolvido no processo, mas a gente espera que seja um fato isolado e que isso não se repita, que o guarda que cometeu isso repense suas atitudes e que essas atitudes não aconteçam, porque eu conversando com o comandante da brigada uma vez, me comentou que a população tem que entender a brigada como um parceiro da sociedade. O antigo comandante. Isso, Alexandre. o antigo comandante. Não, Major Ivan Alves. Major Ivan Alves, me desculpe. Que disse que deveria ter essa relação. E eu acho que uma atitude de um guarda agredir um ser humano, uma pessoa, um munícipe, não deve ser visto com bons olhos, porque eu acho que essa atitude não aproxima a guarda numa relação de confiança com a população. A gente não sabe o que aconteceu, e daí a gente está entrando tudo num tema de exposição que é muito complicado. Mas essa imagem não pega bem até para uma confiança da população na guarda, entende? Ainda mais que a guarda é que se traduz no município, né? Porque a brigada militar ali, a polícia militar, ela é mais ligada ao Estado, né? E a força policial do município é a Guarda Civil, né? E essa separação, né? Esse deslocamento da guarda em razão do município aí só afasta mesmo, né? E traz aquele estigma de que a polícia é truculenta, de que as ações são desmedidas, né, pelo agente público, né? E isso aí é uma coisa horrível, né? Uma coisa muito ruim pra visão, né, pra imagem da guarda, né? Então eu, Matheus, espero que tenha tido sim, né, processos internos para investigar e apurar o que aconteceu realmente e que sejam punidos quem devem ser punidos, né? Porque querendo ou não, eles são servidores públicos, né? E todo servidor público tem que honrar com o seu cargo, né? E agora, enquanto a gente grava nessa terça-feira de noite, terça-feira de carnaval, tomando nossa primeira cerveja do dia durante a nossa gravação, Fábio, o nosso colunista do Passe Livre, acabou de mandar a coluna pra gente, tá? A gente tá gravando esse programa às 8h30, este bloco, 8h15 chegou a coluna do Fábio, então faz 15 minutos de tempo que vocês ouviram o bloco anterior, então a gente não sabe o que o Fábio falou. Mas ele tem passe livre para falar sobre o que ele quiser, né, Matheus? Exatamente, né? Isso aí também é mais uma prova de que o editorial da Ponte pra Cá não para de trabalhar nunca. Não interessa se é terça-feira de carnaval, domingo de noite, a gente tá a 1000. Então assim, ó, vai lá, Fábio. Olá, galera. Sou Fábio Marçal. Tô aqui da Ponte pra Cá com o Passe Livre para trazer algumas reflexões junto com vocês aí sobre o que acontece no Brasil, no mundo e na nossa alvorada. Fevereiro é um mês diferente, né? Eu costumo dizer que o meu coração não bate, ele batuca neste período porque se aproxima o carnaval. E eu percebo o carnaval como uma grande festa popular, uma grande manifestação dos setores mais excluídos socialmente e que encontram nesse período e nessa grande atividade cultural brechas para que possam expressar seus anseios, seus desejos, seus sonhos, suas esperanças, suas denúncias, que são muito característicos nos grupos carnavalescos. E aqui eu me direciono especificamente para as escolas de samba. Esses que são redutos de negritude, de ancestralidade e que fazem dos seus desfiles um lugar de ocupação de espaço desses grupos sociais. E me chama muita atenção que Alvorada, uma cidade negra, segundo os últimos dados do IBGE, a cidade mais negra do Rio Grande do Sul, essa manifestação cultural
não tem a potência, não desenvolve a sua potência, né? Porque não vejo um movimento forte de escolas de samba de Alvorada nos dias de hoje, algo que já existiu. Os diplomatas, os astros, eram agremiações que inclusive desfilavam num espaço privilegiado no desfile das principais escolas de samba de Porto Alegre. Hoje isso parece que virou poeira, né? A gente fica se perguntando o que aconteceu e o que acontece, né? Será que teve uma geração aí de sambistas, pessoas que se envolviam com escola de samba, que não conseguiram deixar esse legado para gerações futuras? Ou será que as gerações que vieram optaram ou se vincularam com as escolas de samba de Porto Alegre? E o poder público, como é que entra nisso, né? É uma festa tão importante para o grosso da população brasileira e de Alvorada, tão significativa para a parcela do nosso povo, da nossa gente, que o poder público tem sim compromisso com isso, né? Alguns argumentam que o carnaval movimenta a economia, gera emprego, faz circular recursos. Isso é muito importante mesmo, né? Mas acima dessa argumentação tem o fato de que carnaval é alegria, e a gente tem o direito à alegria, felicidade, a ser feliz. O carnaval, segundo um intelectual chamado Pilavares, aí também escola de samba, né? É a arte total, é a dança, é a música, artes visuais, a costura, alta costura existe nos carnavais. Então o poder público tem que dar conta disso também. E Alvorada tem acontecido alguns desfiles de blocos, escolas de sambas, em período estrategicamente fora da época usual do carnaval, e que sempre congrega a gente, sempre tá ali o povo, as pessoas muito felizes, muito alegres, o que me reforça as minhas interrogações. Por que Alvorada não tem escolas de sambas fortes? Vou abrir um parênteses aqui, fazer uma ressalva para Bem-vinda, que é da Aparecida, né, do bairro Aparecida, que ali cumpre um papel bem importante, mas eu acho que tem força, tem vigor para cumprir mais ainda. Vamos ter que nos questionar, né? Por que o carnaval de Alvorada não explode como deveria explodir? Por que uma cidade tão negra, tão vinculada às religiões matriz africanas, não ocupa esse espaço e esse momento tão bonito que marca e caracteriza a sociedade brasileira? Um forte abraço, galera. Outra pauta, eu acho que nosso programa hoje, felizmente, pelo menos até com exceção da pauta da guarda ali, vai ser um programa muito positivo pra cidade. É um programa carnavalesco, eu diria. Isso, um programa leve. Pra cima, né? Isso, e aqui a gente vai aproveitar esse espaço para anunciar o que a prefeitura anunciou há cerca de 15 dias atrás, que é a pavimentação de mais 24 ruas. 24 novas ruas e uma ponte será construída com 17 milhões que o município se organizou economicamente. Acho que isso é importante destacar, porque a gente já divulgou algumas obras aqui na cidade, através do nosso podcast. A pavimentação da Rua Cedro foi pauta, mas os buracos da Rua Cedro que surgiram depois também foram pautas, não. E a gente vai fiscalizar essas 24 ruas. É importante deixar claro, quem está nos escutando, que a gente vai fiscalizar. Já estamos passando de carro todo dia por elas. Mas a prefeitura está pavimentando mais 24 ruas, vai dar em torno de 8 km de pavimentação, são 17 milhões, recursos próprios do município. Acho que isso é muito legal destacar, porque Alvorada pavimentou nos últimos anos, e como eu estava dizendo, a gente anunciou aqui, algumas ruas, seja pelo Finisa, que é um financiamento junto à Caixa, que o município pega o dinheiro e paga depois, um empréstimo, né, para quem sabe como funciona, ou através de emenda parlamentar, deputados mandarem recursos para Alvorada, ou a pavimentação comunitária. Para o Matheus que mora, o Matheus, que é onde a gente está gravando esse programa, ele mora na Rua Cedro. Aqui no bairro Maria Regina, diversas ruas foram pavimentadas nesse modelo de pavimentação comunitária. Agora não, esse bloco de 24 ruas, esse lote que vai ser feito pela RGS, pela Domil, é recurso próprio, asfalto,
24 ruas, 17 milhões que a Alvorada vai pavimentar. E, pô, acho que é muito importante a gente anunciar, é muito legal a gente falar sobre isso, porque, felizmente, a Alvorada, a gente sabe dos problemas que passa ainda tem muitas ruas de chão batido, mas, pô, a gente sabe a importância que o asfalto tem para valorização de imóvel, para saúde pública, para esgoto, para acessibilidade. Então, pô, é legal a gente dizer que a Alvorada tá mais uma vez investindo em pavimentação, né? Esse nosso programa tá realmente positivo, né? E eu acho que o mais importante é ser um recurso próprio, né? E o que também, em uma análise mais profunda, a gente pode dizer que as contas públicas da Alvorada, pelo menos, estão organizadas para que sobre algum dinheiro para poder ter investimento, né? Muitas vezes a gente reclama das finanças do município que só serve para pagar contas ou alguma coisa assim, mas não, gente. A gente está vendo um investimento em 24 novas ruas pavimentadas. E quem tem a sua rua pavimentada sabe a diferença que tem. Porque eu moro na Cedro há tempo, né? E foi sempre uma demanda da população a pavimentação dela com asfalto. Antes era com paralelepípedo irregular, né? E como tu disse ali, é uma mudança assim qualitativa da coisa, né? A gente vê valorização do imóvel, a gente vê também a conservação dos veículos, a gente vê a diminuição do barulho na rua. Então é sempre positivo assim, a pavimentação, né? E é de uma felicidade a gente poder estar trazendo isso aqui. São 17 milhões de recursos próprios do município para 24 novas ruas asfaltadas, né? Isso. Eu tive no evento de assinatura, né? Representando o Jornal da Semana e também representando da Ponte pra cá, né? No evento de assinatura do contrato, né? Com as duas empresas, a RGS e a Dobio. Não foi divulgado que lote, que bloco de ruas cada uma pegou, né? Mas a gente sabe que é uma obra que em 6 meses tem que estar concluída. As obras de todas as ruas e a ponte, tá? Em 6 meses ela tem que estar pronta. A partir da assinatura do ano de início. O secretário Rogério Negreiros, que é o secretário de Obras e Infraestrutura da cidade, destacou que esse ano, no decorrer do ano, serão 40 milhões investidos em pavimentação. Daí, obviamente, entra a Finis, entra a pavimentação comunitária, entra emendas parlamentares. E eles destacam que a administração Apollo deve liderar o maior programa de pavimentação da cidade. Obviamente, a gente não tem como afirmar isso, porque seria um estudo de analisar todas as ruas que os outros prefeitos pavimentaram. Nós não temos outros dados. Não temos outros dados. Morre a análise na quantidade de dados. Mas assim, esse secretário em questão, o Rogério Negreiros, ele é um servidor público do município há muitos anos, tá? Ele é concursado como engenheiro, foi secretário de obras do governo Sérgio, foi diretor em outros momentos, então, tipo, ele é um cara que acompanhou um processo. E a fala dele é uma fala muito importante. A gente vê que de fato a administração Apollo conseguiu pavimentar muitas ruas nesse período, principalmente na segunda gestão, final da segunda, né, porque tem 3 gestões, final da segunda gestão e o decorrer da terceira, ele conseguiu pavimentar muitas ruas. Obviamente que essas obras surgem no período eleitoral, então tem uma força para pré-candidatura que deve suceder o governo. Nós vamos falar disso no nosso bloco de panorama político. Mas é importante a gente destacar que, independente de pavimentação ou não, e a população não precisa votar em determinado político só porque pavimentou sua rua, porque é uma obrigação do gestor público buscar recursos e solucionar seus problemas, e todo mundo paga seu imposto direitinho. Não se sinta obrigado ou coagido porque teve sua rua pavimentada, não é isso. Mas é muito importante destacar que, de fato, a administração Apollo conseguiu andar com uma pauta de pavimentação que vinha sofrendo há muito tempo, né? Outra coisa que é importante a gente destacar é o impacto econômico que isso gera também, né? Um investimento de 40 milhões, né, que é o que está previsto, gera na economia do município também um multiplicador positivo para aquela economia, né? A gente sabe que a Dobio é uma construtora aqui da Alvorada mesmo, né? Isso. A RGS eu não consigo afirmar, né? Nosso ouvinte, ou melhor, nosso amigo Antônio, trabalhou nela. A gente pode entrar em contato com ele e questionar. Antônio, que é o nosso correspondente de engenharia civil. Isso, e que provavelmente, como ele nunca viu nosso programa, ele sequer vai saber que a gente está citando ele nesse momento. Mas tudo bem, né? Mas existe sim, né, um cálculo que se faz que é o quanto que aquele dinheiro volta para a população em gasto, em investimento. Então, assim, é sempre importante a gente destacar, né, quando acontece um investimento na cidade, assim. 17 milhões não é pouco dinheiro, tá? Que é o dinheiro da prefeitura, né? Só da prefeitura, que já é confirmado. E 40 milhões é muito mais, né? O Gui pode falar muito bem qual é o orçamento da prefeitura aí do próximo ano, mas ele vai trazer isso aí em um próximo programa, ele vai falar, né? Também não vou fazer isso com ele agora.
mas existe um multiplicador de quanto que é gasto e o quanto retorna, né, em dinheiro para a população, né? Isso, com certeza. A gente sabe, se não me falha a memória, tá em torno de 600 milhões, tá? No último ano, que no caso aprovado para esse, né? Até vou confirmar aqui, mas a gente sabe que Alvorada, como tu disse, e Alvorada tem uma questão de ser um dos municípios com menor PIB per capita, uma questão orçamentária. A gente sabe que esse recurso volta ao município em diversas questões também, por exemplo, valoriza o imóvel. Logo, corre o risco de subir impostos, ou corre o risco de vendas de imóveis acontecer por um valor maior. O município deixa de gastar com patrulhamento, deixa de gastar, óbvio, vai ter que gastar com pavimento, com recuperação dessas vias em algum momento. Mas é importante a gente destacar que isso ajuda com que o município cresça e desenvolva. É importante a gente se livrar dessa questão de viver sempre com... Como é que eu posso dizer? Sempre correndo atrás, assim, sabe? Pô, a pavimentação sempre foi uma coisa, uma demanda muito grande. E confirmando 665 milhões de orçamento que o município tem para este ano de 2024, tá, Matheus? Tu me questionou e te trouxe, né? Não, isso aí, cara, eu não esperava menos de ti, né? Eu não sei nem em que site tu precisou isso aí, né? Mas confia. Eu confio em ti cegamente, né? E é isso. Quanto mais girar a economia, por isso que a gente traz pautas como abertura de metalúrgicas, como pavimentação de rua, é tudo isso aí para girar o PIB, aumentar o PIB per capita da cidade e melhorar a qualidade de vida da população, né? O ouvinte que é keynesiano, eu não sou um adepto ao keynesiano, mas o Keynes ele defende que o gasto público é sempre ancorado no investimento, né? E que é sempre positivo quando há um gasto público, né? Então a questão do déficit de gastar 17 milhões de reais vai se traduzir em muito mais investimento ao longo de X anos. Aí teria que entrar nas contas públicas e fazer um cálculo, mas é sempre interessante, né? O nosso correspondente de administração, que é tu, no próximo programa vem. Mas é por isso que eu avisei que eu não sou keynesiano. A próxima pauta, que também é uma pauta positiva para a cidade, é a questão da contratação de uma empresa chamada ProLed, que já foi contratada em outro momento pelo município, tá? Não é a primeira vez que eles prestam serviço para a cidade. E dessa vez eles vão trocar 2.200 pontos de iluminação pública da cidade para a iluminação de LED, que é uma iluminação que dura mais tempo, ilumina mais e, consequentemente, vai gerar economia para o município. Não vai precisar fazer uma manutenção toda hora, não vai precisar fazendo uma revisão, e o município contratou, terceirizou esse processo. É óbvio, esse contrato também foi assinado na semana passada. Não foi divulgado o valor desse contrato, tá? De quanto o município vai arcar para fazer essa troca. São equipamentos que têm garantia de 5 anos, tá? Da ProLed. E acho que é uma demanda que é muito importante destacar, porque a gente sabe diversos pontos de Alvorada que sofrem com a falta de manutenção da iluminação pública. Eu, por exemplo, passei na manhã, por volta das 5h30 da manhã de segunda-feira. Eu posso perguntar o que tu estava fazendo na rua? Não vamos entrar nesse mérito. Pela rua A, pela Avenida A paralela ao Super Santos ali. E é uma avenida que ela não tem nenhum ponto de iluminação pública, desde o Super Santos até a Ponte Tumbu. Tem diversas residências ali, tem ruas, tem uma população ali que não tá. A gente não sabe onde é que vão esses pontos. O que eu espero, tá? Daí é só uma opinião ou uma análise. Que a prefeitura pegue os pontos de LED, coloque em lugares que são, daqui a pouco, que necessitam de uma demanda maior, mas que os pontos das outras lâmpadas que eles tiraram ali, eles instalem em lugares que não tem. Não tem que jogar fora se tem lâmpadas funcionando. Espero que isso aconteça, não sei se é isso que vai acontecer, porque não foi divulgado sequer as ruas que vão receber. E sequer o orçamento, né? Só sabemos que vão ser 2.200 novos pontos de luz e que deve ser instalado em 45 dias. É isso que a gente tem de informação. Mas é importante, e daí nós estávamos conversando nos bastidores, eu acompanho a Câmara de Vereadores toda terça-feira, diversos pedidos de manutenção disso. A gente sabe, a iluminação pública é talvez quando o Apolo assumiu, junto com o calcanhar de Aquiles, tá? Junto da pavimentação. A pavimentação, acho que ele conseguiu suprir essa demanda, mas a comissão talvez com os temporais tenha entrado a questão de esgoto, de alagamentos e tudo mais. Mas a iluminação pública sempre foi o calcanhar de Aquiles dessa administração dele. E a gente vê que se encaminha para daqui a pouco, não digo solucionar, porque eu acho que não deve ser só 2.200 pontos queimados, ou sequer rua sem luz, como a gente está falando, né? Não é que está queimada a Avenida, não tem nem a lâmpada instalada. Não tem nem infraestrutura para isso. Uhum. Mas acredito que, óbvio, por mais que seja pouco, acho que já ameniza uma demanda reprimida, né? Sim, a gente não tem como quantificar, certamente, quantos pontos de luz tem. Claro que a prefeitura tem como fazer isso, né?
Mas é uma notícia positiva, né? Claro, a gente tem que ver a execução, para onde vai, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, o que vai ser feito com o poste que vai ser trocado, né? Na realidade não se troca o poste, né? Se troca ali o sistema de iluminação, né? Por um sistema de LED que, bem como tu disse, a manutenção é menor, a iluminação é maior. E a gente sabe que pro cidadão aqui, uma das maiores dores mesmo é a iluminação pública, né? Às vezes até em avenidas movimentadas, né? A gente vê essa falta, um equipamento talvez já envelhecido, que não ilumina mais o que deveria iluminar. Então assim, ó, é super interessante a gente ver a troca. Provavelmente vai ser colocado nas avenidas principais, que são onde tem mais fluxo de carros, assim, na noite e tal, mas que os equipamentos que foram trocados vão para esses lugares, a rua A ali, né? Que, como isso, diz, Super Santos. mas tem outras, né? Tem muitas outras, né? Principalmente no bairro Umbu ali, Sítio dos Açudes, vários lugares aí que a gente sabe que sofrem muito com isso, e a gente sabe que à noite, né? Uma rua escura à noite é perigoso para carro, é perigoso para gente, para tudo, né? Então, assim, iluminação pública é, sim, uma das dores aqui dessa administração, bem como o pavimento, agora como saneamento, mas que, com o tempo, isso vai melhorando aos poucos, né? Isso, e além disso, Matheus, acho que é importante destacar, já que a gente trouxe no primeiro momento ali a pauta da segurança pública, eu acredito que essa questão da iluminação também pode impactar, tá? Porque eu acho que uma cidade bem iluminada, uma cidade que entregue essa luminosidade, acho que também passa uma questão de segurança. Só assim pra gente entender, no momento, em 2018, a gente fez uma reportagem no Jornal Semana, conversando com, na época, o secretário de Segurança, de Serviço de Segurança, Beto Goleiro, havia em torno de 1.000 pontos de luz apagados, demanda reprimida. Então, obviamente, espero que o Alvorada tenha melhorado nesse período todo. A gente não tem como saber quantos pontos de luz hoje existem na cidade, mas a gente sabia que naquela época tinha. Ali no jornal a gente faz de vez em quando um levantamento de Avenida Getúlio Vargas, Avenida Frederico Dias, essas vias principais, assim. Mas, obviamente, é importante a gente destacar que investir em iluminação pública também, investir em segurança pública, investir nessas questões, e que a gente precisa fazer mais. Óbvio, é um primeiro passo, 2.200 pontos de LED, a manutenção não vai ser tanta, a gente sabe que vai ter uma durabilidade maior, mas o município não pode, então ano que vem não precisa fazer, ano que vem tem que dar um jeito de contratar mais não sei quantos pontos, e todos os anos assim, pra gente poder ter essa atualização, para daqui a pouco ter só LED em Alvorada, e a gente não ter esse problema tão grande, né? Não é só trocar, tem que manter e, não sei se é renovar a frota que se fala, mas ter essa troca constante pra gente não ter mais esse problema. Manutenção, né? Mas também é muito importante a gente destacar que não é atrelado a essa administração, né? A gente tem que ter... A gente sabe que no fim do ano essa administração vai sair fora da prefeitura porque já está no seu segundo mandato e vai ser renovada, né? Pode eleger seu sucessor ou pode ele ter um novo prefeito, né? Mas não é a mesma administração que vai entrar. Claro, a gestão Apolo termina. Então, assim, ó, que seja um ciclo de coisas virtuosas, né, que a gente esteja trazendo aqui, que não termine por causa de uma eleição. Que seja um programa de cidade, não um programa de governo. Né? Exatamente, o programa que agora, assim, ó, cerrou com isso aí. Fiquei sem palavras. Como a gente começou esse ano, né, a gente falou, ano passado a gente acompanhou muito a Lei Paulo Gustavo, e a gente falou que a gente tentaria trazer em todos os programas a divulgação de algum projeto da Paulo Gustavo. Né? Hoje a gente traz um curso que é muito importante, porque a Paulo Gustavo também previa formações, tá? Não previa só desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de formações. Vai ter um curso de produção de videoclipe, proposto pelo iluminador André Rauner, que é um cara que trabalhou no Teatro São Pedro, que trabalhou para diversas bandas, é um iluminador, e ele vai propor esse curso, essa oficina de videoclipe, que são 10 aulas. Né? Ele é um dos professores, tá? Ok. A parte de iluminação vai ser com ele. Serão, acho que se não me falha a memória, 4 ou 5 professores que vão passar todo o processo de produção de videoclipe, desde captação de imagem, captação de vídeo, captação de áudio, iluminação, toda a questão que envolve a produção de videoclipe. Serão 10 aulas, vai ocorrer no estúdio do Áudio Laser, lá na Piratini. As aulas começam no dia 19 de fevereiro, as inscrições ainda estão abertas. E a gente vai divulgar aqui na descrição do podcast, tanto em Spotify quanto no YouTube, o link para quem quiser interessado, porque ainda tem inscrições para acontecer, toda segunda, quarta e sexta, da parte da noite. E é um curso que visa... A gente sabe que a Alvorada, com a Paulo Gustavo, a gente tem essa questão do fomento à cultura. E, pô, a questão de... A gente tem vários artistas na cidade, mas nem todos, daqui a pouco, têm o conhecimento de como produzir um videoclipe. Daqui a pouco são compositores, músicos que podem aproveitar esse espaço,
para se capacitar, né? E daqui a pouco no Aldir Blanc 2, em outros editais, a gente tem mais videoclipes surgindo na cidade, né? Afinal, a gente tem um núcleo de músicos muito forte. Ou até mesmo pessoas que queiram se inserir nessa economia criativa, né? E não tem ideia de onde começar. Daqui a pouco ter uma ideia do que é uma produção de videoclipe. Daqui a pouco tu vai lá para aprender alguma coisa e ver que o teu talento é para iluminação. Ou para produção, alguma outra coisa ligada a isso, cenografia, sei lá, né? Eu também não sei quais são os professores que vão dar essa aula, mas é também um pontapé inicial para quem está querendo se inserir nesse ciclo de cultura, essa economia criativa aí que vem em boa hora para o nosso município aqui, né? Isso. Acho que com certeza é muito importante. A gente tem ali a Alvorada crescendo, assim, e a Paulo Gustavo veio com isso, a de Blanc 1 veio com isso, a de Blanc 2 vai vir também, de um fomento para a Alvorada se tornar um polo cultural, por todo o recurso que está recebendo, e a formação é importante, né, porque tu cria novas gerações, né, infelizmente ou felizmente, aí é uma análise, a gente tem a mesma galera fazendo cultura há muitos anos, esse espaço também pode daqui a pouco criar oportunidade para novas pessoas ver a cultura aqui na cidade, né, então, as inscrições estão abertas, vão ocorrer aqui na cidade, é gratuito o curso, vão ter, se não me falha a memória, são 4 ou 5 professores que vão ministrar, cada um 2 aulas, ou uma aula, e varia, né, do processo, como disse o André Hanauer, é o cara da iluminação, o Saúl é o cara da captação de vídeo, vai ter o Carlota também que está envolvido. Tem outros nomes também que agora não vou me recordar. Mas com certeza é uma boa pedida para quem está nesse início de ano aí. Provavelmente vai dar. Como são 10 aulas e são segunda, quarta e sexta, acredito eu que em 3, 4 semanas terminou, mas é uma formação que com certeza vai agregar o currículo de muita gente. Eu, por exemplo, vou fazer, né? Assim, como bem um agente cultural que tu é dessa cidade, aqui envolvido em vários projetos, né? Eu não espero menos de ti, né? Mas assim, o serviço vai estar na descrição do podcast e assim, qualquer oportunidade que a gente vê dentro dos contemplados ali, porque a gente vai trazer aqui no podcast, porque assim, é para a economia da cidade, é para melhorar, é para o pessoal estar aí se capacitando e tentando extrair o máximo possível do que a potência que esse nosso município tem na cultura. Não é sobre. A gente vai trazer esse projeto agora, num segundo momento, mas o nosso colunista, Fabiano Mosquito, Vulgo Mosquito, ele também tem um projeto contemplado na Paulo Gustavo, tá? E na coluna dele dessa semana, ele fala um pouco sobre ele. A gente, obviamente, vai trazer no nosso viés, daí se a gente tiver que criticar ele por a gente não gostar do projeto, a gente vai falar, porque a gente não tem amarras. Mas o Mosquito traz aqui na coluna dele dessa semana um pouco mais sobre o projeto dele, porque também trata um pouco da história de Alvorada, né? Que é uma coisa que ele defende, que é a coluna dele sempre aqui. Então, vamos saber um pouco mais do projeto do Mosquito? Vamos lá. Olá, ouvintes do Da Ponte Pra Cá. Eu sou o professor Fabiano e vou falar mais um pouco sobre a história de Alvorada. No último programa falei sobre os desafios de pesquisar e divulgar a história e memória de Alvorada. Hoje eu trago uma boa notícia, na forma de anúncio de um livro que eu estou produzindo e que está chegando aí. Este livro traz uma coleção de fotografias que apresentam a paisagem urbana do Passo do Feijó em 1965, ajudando a explicar o contexto da emancipação de Alvorada. A ideia do livro surgiu de uma fonte que apareceu durante as nossas pesquisas, o processo de emancipação de Alvorada, que transcorreu na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul entre os anos de 64 e 65. Na época, as comunidades que buscavam criar um novo município precisavam comprovar com uma série de documentos, abaixo-assinados, dados estatísticos, que a emancipação era desejo da maioria e, principalmente, que o novo território tinha condições de se sustentar sozinho, sem prejudicar economicamente o município da qual se desmembrava. No caso do Passo do Feijó, a equipe responsável por elaborar esse dossiê apresentou um memorial descritivo da estrutura urbana, as vias, comércio e serviços públicos e privados, fábricas, escolas, templos e associações assistenciais, culturais e esportivas. O material é fartamente ilustrado por fotografias e um trabalho realizado pelo fotógrafo Ortiz, em 1964. A partir da contextualização das fotografias, vamos reconhecer lugares e personagens de um momento decisivo na história do nosso território.
Além disso, o livro trará também fotografias atuais dos mesmos lugares e estabelecimentos, permitindo a percepção da evolução urbana e arquitetônica do espaço. Este livro é um projeto realizado com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo, através do edital número 2 de 2023, demais áreas da cultura, da Lei Paulo Gustavo em Alvorada. Participam do projeto ainda o professor Everton Carvalho e o jornalista Guilherme Wunder na produção e concepção gráfica. O prefácio é do historiador Marcelo Viana, servidor no Instituto Federal Rio Grande do Sul, campus Alvorada, e também membro do Núcleo de Memória do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Crônicas de Fábio Marçal, pró-reitor de ensino do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Revisão gráfica do professor Gilson Gustavo Dias Rodrigues. A distribuição será gratuita para escolas públicas, bibliotecas e instituições administrativas de Alvorada. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da novidade. Um abraço e até a próxima. Outra pauta que surge é uma pauta que a gente não tem como analisar como negativa ou positiva, porque é uma notícia, né? É um fato. A gente vem aí desde o ano passado sofrendo com algumas questões envolvendo o Hospital de Alvorada. O Instituto de Cardiologia ali vem apresentando algumas deficiências e passa por recuperações judiciais e financeiras que vem prejudicando o atendimento em Alvorada. E essa novela se arrasta desde o ano passado. Teve serviços que foram reduzidos aqui em Alvorada e em Cachoeirinha também, que é uma cidade que também é administrada pelo Instituto de Cardiologia. E a gente vem aí com... Desde então a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal pensando em maneiras para solucionar. Principalmente a Alvorada, que a gente também está sobre a Cachoeirinha, né? Mas a Alvorada, como é a nossa pauta, a gente vai abraçar um hospital que é 100% SUS, que era uma preocupação constante aqui. Desde 97 ele era administrado pelo Instituto de Cardiologia e agora ele estava deixando a desejar. Já vinha com alguns problemas, a gente teve o CPI na Câmara, teve algumas questões, mas agora se tornou mais a ponto deles fecharem departamentos. A Prefeitura chegou a anunciar em algum momento o GHC. O GHC se pronunciou através de nós dizendo que não seria eles responsáveis por assinar isso. Já foi trazido aqui no podcast. Isso, foi pauta aqui. Mas o fato novo que surgiu essa semana é que saiu no Diário Oficial do Estado. São dois fatos na realidade, daí nós vamos debater o que vai acontecer, né? O Diário Oficial do Estado publicou que emergencialmente, por 6 meses, a Associação Beneficente João Paulo II, que administra instituições de saúde lá em Pernambuco, estaria assumindo o Hospital de Alvorada, por 6 meses, o contrato emergencial de dispensa de licitação. O Matheus vai trazer a questão dos valores que envolvem esse contrato, mas ao mesmo tempo o Simers, que é o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, publicou uma nota dizendo que quem assumirá o Hospital de Alvorada será o Grupo Hospitalar Conceição. E aí a Alvorada fica na situação. Quem assume? A Associação Beneficente de João Paulo II, o Grupo Hospitalar Conceição, quando assume cada um, o que envolve essa questão financeira, questão de logística, o que envolve isso tudo, Matheus? A gente sabe que a questão ali com a Associação Beneficente João Paulo II, como tu bem falou, é emergencial, né, por 6 meses, e é 3,8 milhões de reais por mês durante esses 6 meses, dá quase 22 milhões de reais no total. É emergencial, porque a gente sabe que o Instituto de Cardiologia já não consegue mais suprir aqui a nossa demanda. A gente vê também ali que, como já foi dito aqui, né, foram transferidos para outros lugares, né, são mandados para outros lugares pessoas que têm algum problema de saúde e tal. E precisava ser feito alguma coisa. A gente também já conversou sobre a questão da Prefeitura ter se precipitado, né, em ter trazido a notícia do GHC, né, e todo o imbróglio que isso trouxe também, né, para depois. Mas o fato vem uma nova gestão, né, emergencialmente. A gente também tem que ver que o Grupo Hospitalar Conceição, como sendo um ente federal, não precisa de edital para assumir uma instituição de saúde. Não precisa, porque ele já está dentro da máquina pública, né? Seria só um aumento de rede, e que, em uma análise assim, mais realista, faria sentido, né? Ele assumir essas funções do Hospital da Alvorada, porque a UPA de Porto Alegre e o Hospital Conceição já estão sobre a chancela deles,
e seria também uma forma de diminuir, né, desestressar essa rede de saúde que hoje já é competência deles, né. A gente não sabe, como tu falou, né, essa associação João Paulo II, a gente não sabe qual é o know-how dela aqui no Rio Grande do Sul, né. Pela pesquisa que foi feita aqui pelo nosso jornalista, né, ela opera hospitais no Nordeste do país, né, que a gente também não está entrando no mérito de que se é bom ou se é ruim, até porque a gente não consegue dizer isso, né, pela longitude disso, né. Mas o fato é que faria mais sentido que o GHC assumisse, né? Só que isso é uma conjectura que a gente está trazendo aqui, né? É a gente conversando e dialogando sobre isso, né? O fato é que 6 meses emergencialmente assume essa instituição. Pelo menos o de Alvorada, né? O de Cachoeirinha a gente não pode... É outra entidade. É outra entidade, então tá, pelo menos o de Alvorada. A gente tem que ver também se essa instituição vai conseguir suprir, né? Com esse valor, né? É super importante a gente falar, porque não adianta uma outra instituição tomar conta e não conseguir fazer o atendimento básico necessário, né? Isso aí a gente também vai estar em cima. Se surgir algum fato, alguma coisa assim, a gente vai estar noticiando aqui e trazendo. A gente espera que, como a gente sempre bate aqui no podcast, né? As coisas não podem acontecer emergencialmente, né? Numa última pauta ali sobre a pavimentação, a gente está falando sobre um recurso que está sendo organizado aqui pelo nosso município. E, cara, a saúde pública já foi pauta aqui e é sempre uma pauta de emergência, né? A gente tá cansado que coisas sejam feitas de emergência aqui. A gente quer que a população da Alvorada tenha lugar para ser atendida e seja bem atendido, né? A gente sabe que o nosso hospital aqui já foi referência em maternidade, né? O Instituto de Cardiologia, daí por N motivos que a gente também não vai entrar, né, nesse mérito, não consegue mais, não tem mais perna, né, para operar esses hospitais aí, e que essa instituição consiga, mas que assim, venha uma solução definitiva e uma solução que seja boa para a população, né? Uma nova mantenedora que traga investimentos. A gente quer falar sobre investimentos aqui, a gente não quer falar sobre paralisação, né? É triste a gente estar falando sobre isso mais uma vez, e parece que são duas pautas que sempre entram no mesmo ciclo, né? O hospital e o transporte público. Na Alvorada, a gente falou que as dores eram para a população a iluminação pública e a pavimentação, mas outras dores também é o transporte público e a saúde pública. Não, com certeza. Cara, ouvindo tu falar, me veio muito na mente, obviamente, não tem como a gente fazer um paralelo, mas eu vou fazer, e eu posso cometer um equívoco ao fazer. Quando a CE foi privatizada, o Grupo Equatorial não é um grupo que tinha atividade no Rio Grande do Sul, né? É um grupo se não me falha, do norte ou do nordeste do país. E a gente questionou muito se eles teriam a capacidade, o know-how de atender o Rio Grande do Sul, que é outra realidade, daqui a pouco, de estrutura, de quantidade de pontos de iluminação, de fenômenos naturais. E a gente está vendo que o Grupo Equatorial está sofrendo um pouco para dar conta. A gente viu nos temporais que ocorreram recentemente isso. Até onde a Associação Beneficente, que é uma associação que tem um trabalho no Nordeste, a Associação Beneficente de João Paulo II, vai conseguir ter essa noção de como funciona a saúde pública aqui no Rio Grande do Sul. Que daqui a pouco, sei lá, eu vou dizer um exemplo muito importante que eu não sei nem se é verdade. Vamos dizer que aqui o caso de dengue é mais forte que lá em cima. Eles estão preparados estruturalmente para isso, que eles estão assumindo o hospital aqui? Tem esse conhecimento, esse know-how para isso? Porque a gente está trazendo uma empresa que daqui a pouco, lá a realidade deles deve ser outra, de outras doenças, porque o Brasil é um país continental. Então a gente sabe das dificuldades que tem e das diferenças entre uma região e outro estado do país. Então isso pode ser. E é o que tu falou, assim, a gente vê novamente o contrato emergencial, que a gente não sabe. Daqui a pouco, o que eu acho, daí a teoria, Guilherme, não tem nenhuma relação noticiosa, que eu acho que o Associação Beneficente de João Paulo II assume durante 6 meses, depois o GHC assume, até porque pro GHC é interessante estar aqui. Eles já estão com o Porto Alegre, querendo ou não, eles vão aliviar o fluxo da capital atendendo a Alvorada, que os alvoradenses estão indo para lá, então daqui a pouco faz mais sentido, mas a gente vê um movimento que eu espero que a população de Alvorada seja bem atendida e que de fato, todos os problemas que a gente vê que o grupo, a Fundação de Cardiologia estava sofrendo, o Instituto de Cardiologia, não se sofra mais. Não seja mais uma realidade da cidade, que voltamos a ter, e que não é só voltamos a ter, né?
Temos mais. A Alvorada não tinha diversos equipamentos aqui. A Alvorada não tinha uma época que não tinha raio-x, tinha época que não tinha diversos tratamentos. A Alvorada não é só vamos manter o que o FUC lá, a Fundação de Cardiologia, tinha. Vamos trazer mais. Eu espero que a Secretaria de Saúde tenha pedido mais coisas. A Alvorada precisa crescer, não é voltar ao que estava, porque isso que estava desde 97 aqui. Traumatologia debilitada, tinha uma maternidade muito forte, que tomara que volte forte, mas tomara que as outras áreas também se desenvolvam. Agora a última pauta do nosso programa, né? Antes de nós encerrarmos, nosso roteiro tem um encerramento, então, mas a última pauta do nosso programa é falar um pouco sobre a política da cidade. A gente sabe que está no ano eleitoral, a gente acompanhou, mesmo não estando ano passado, quase toda semana a gente fazia trazia questões da política. Essa semana não teve um fato novo, ou teve vários fatos novos, então em vez de a gente trazer uma pauta específica, a gente vai fazer um balanço do que aconteceu na política, visando eleições, política partidária, em janeiro, fevereiro e março não, porque março a gente volta, mas janeiro e fevereiro, né? E acho que a gente começa com... Eu não sei se é um pedido de desculpa para o nosso público, ou a tua tese, né, que tu vai defender a tua, mas eu vou dizer a minha. Eu acredito que Cristiano Schumacher cala a nossa boca e vai concorrer a prefeito. Tem outra tese, né, Matheus? A minha tese é que Cristiano Schumacher ou seus asseclas escutam o nosso podcast e, cara, ouviram as nossas... Se sentiram provocados. A nossa tese de que ele seria o eterno vereador, né? A gente parece que está se encaminhando para uma quebra de ruptura disso, né? E eu queria fazer um adendo também ao teu início ali, que eu acho que a questão política da Alvorada que é a questão que a gente mais se diverte fazendo, né? Pois é, cara, acho que sim, acho que a gente mais gosta dos bastidores e tudo mais. E assim, de fato o Schumacher se confirma cada vez mais como, acredito eu, que de fato vai ser o candidato a prefeito. E a gente tem pelo menos uns 3 ou 4 fatos que surgiram nos últimos 2 meses que corroboram com isso. Que são fotos em redes sociais recebendo, isso ele já no PDT mesmo sem estar filiado, tá? Isso tudo que tá acontecendo, a gente já conta que ele vai pro PDT, porque ele tá indo em reuniões do partido, usando a sede do partido em reuniões, mas a janela partidária ainda não abriu. Ele recebeu lá no PDT Douglas Martelo e Márcio Barcelos. Márcio Barcelos, que faz parte da composição da administração do Apolo, né, secretário de habitação, e que não sabe se ele vai ser o vice de alguém, vai ser vereador, não vai concorrer, vai apoiar. O Douglas Martelo, pré-candidato a prefeito pelo PL, liderando uma ala bolsonarista na cidade que aparentemente deve ser forte ainda, né? Porque ele é um candidato que segue com força e que segue com prestígio, pelo menos no público dele, na bolha dele, né? E as aproximações do Schumacher ao Partido Novo, que hoje não tem vereador, não tem diretório no município, mas circulam já fotos em redes sociais de assessores dele visitando vereadores do Novo em Porto Alegre e tendo uma aproximação que a gente sabe que isso não é da boca para fora. E talvez o fato mais relevante é o anúncio do William, através das redes sociais, do William Schumacher, irmão dele, de que é pré-candidato a vereador para as eleições desse ano, né? Mas são 4 fatos aí que envolvem o nome do Schumacher, que todos eles meio que corroboram para um fortalecimento da candidatura, né? A gente está vendo essas estruturas serem, né, se acoplando, né? E eu acho que o mais interessante da gente comentar aqui é essa questão do William, né? Abrir que vai participar como vereador. Hoje o PDT tem um vereador só, né? O Zezo. E assim... Isso sofreu bastante, tá? O Zezo reduziu muito a votação dele na última eleição. E a gente sabe muito bem o quão difícil é emplacar 2 vereadores, né? Então assim, o William vai disputar os mesmos votos do Zezo ou vai trazer votos novos? Vai conseguir compor uma coligação em que seja possível ser eleito 2 vereadores? Porque o PDT não está federado. Antigamente, até 2, 3 eleições atrás, a coligação valia para eleger vereador. Seria mais fácil. Todos os partidos tivessem com o PDT, somaria os votos, eu acho que o William vai ter uma votação legal para uma primeira candidatura. Mas o PDT não está federado com ninguém, agora não é mais coligação, é federação, o PDT sozinho. O William vai ter que fazer mais voto com o Zezo, que é um vereador aí que está desde os anos 90, ou até antes, vereador da cidade, ou fazer uma votação expressiva e o PDT formar uma nominata que coloque 2. O que é difícil. Um desafio bem difícil, né? Porque a gente tem um momento da cidade que está tendo muito partido político surgindo, e que talvez esse cenário de 2, 3... Os partidos mais... Por exemplo, o PT hoje tem 2, eu acho que mantém 2. O MDB tem
3 ou 4, acho que fica com 3, mas eles perderam bala pro PSDB. Então existem movimentos que eu não sei até onde o PDT consegue fazer 2. Teria que muita gente sair da disputa, ou muitas mudanças ocorrerem, né? É uma renovação grande. Ou o William fazer mais outro com o Zé. Uma cadeira eu acho que o PDT faz tendo esses 2 candidatos. Agora, até onde faz 2, né? Mas são movimentos que mostram o Schumacher de fato se colocando à disposição a ser candidato a prefeito. E se não ganhar, é do game, né? Um só ganha, né? Mas é uma atitude bem ousada e podemos entrar no mérito que esperada por muito tempo, né? Eu não diria nem mais corajosa, né? Porque é uma coisa que todo mundo tá esperando, né? Há anos se espera que o Schumacher se coloque, né? O Cristiano se coloque como postulante a ser prefeito, né? Mas uma coisa que é interessante a gente comentar também é como que ficaria a organização interna do PDT se o Zezo não ganhasse do William, né? Que é uma incógnita grande, né? Já que a força para se fazer 2 vereadores de uma vez é muito grande, né? Sim, muito grande mesmo. É um absurdo assim o que acontece, mas a gente tem um movimento de que é importante o William, o Zezo, e daí a gente tem que entrar no debate que assim, a eleição de vereador, eu tive uma conversa sobre isso com o Everton Carvalho, que também escuta nosso podcast. É um dos nossos gurus. Isso, de que a eleição para vereador é uma eleição coletiva. Porque tu representa um partido, tipo, tu tem que fazer votos, seja para compor governo, seja tudo mais, mas porque é preciso ter o candidato de 300 votos, de 500 votos, de 800 votos, para entrar o de 1000 e pouco. E que é um mandato coletivo, que tem mais gente envolvida na eleição de vereador, é uma eleição coletiva. Então, cada partido, não lembro como é que tá a regra desse ano, na última eleição era 26 ou 27 candidatos por sigla. E nenhum partido, o MDB foi o que mais colocou 4, mesmo tendo prefeito. Então a gente sabe das dificuldades que tem de se eleger vereador. E é importante o William afirmar, daqui a pouco vamos dizer se faça internamente que o William não faz mais com o Zé, mas o William afirmar essa candidatura para criar um nome político, um novo na cidade, né? Mas é importante sim a gente ter esse debate, essa questão. Mas o William, para mim, esses movimentos todos colocam cada vez o Schumacher mais, assim. E eu acho que de fato o nome do Schumacher, na nossa pauta do panorama político, é que o mais balança, assim, né? A gente vê ali, por exemplo, nos nomes da Estela, do Valmor, do Borba. Não vou citar o Márcio Douglas, porque os fatos deles foi a aproximação com o Schumacher, assim. E que daqui a pouco pode ser o contrário, mas o Schumacher serviço de um deles, a gente pode estar nesse debate também. Mas a Estela, Valmor e Borba não apresentaram nenhum fato novo muito significativo visando a campanha eleitoral. E a Neuza Abruzzi segue como pré-candidato do prefeito. E eu acho que de trás de fato novo envolvendo o nome dela é a declaração de apoio de alguns vereadores, tá? Em eventos políticos a gente viu o Nadir, que é do PTB, que vai mudar de nome o partido, ou já mudou. Do Elias Fernandes, que está no PSB, mas deve ir para o PTB também, para o novo PTB, né? E do Alexandre Espeto do PSD, declarando apoio a Neuza Abruzzi. Então começa, talvez aí seja a questão que envolve o nome da Neuza, esse apoio de 3 vereadores eleitos. Nos eventos citados tinham secretários e tudo mais, e a possibilidade, que daí aí é teoria da conspiração talvez, de que o Marcelo Machado, secretário da Fazenda, que foi vereador, que concorreu à vice-prefeitura da Giovana na eleição de 16, pudesse ser um vice da Neuza. Esse boato surgiu na cidade, não tem confirmação, não tem nada, assim, mas com exceção ali dos movimentos Schumacher, os movimentos da Neuza é o que mais chamaram a atenção nesses 2 meses, né, Matheus? A gente sabe que a Neuza, a gente já conversou bastante sobre ela aqui, que por enquanto não foi chancelado quem seria o seu vice até agora, né? O que também é meio estranho de se falar, porque ela tá dentro da administração pública, né? Era para ser, em teoria, a chapa mais organizada até agora, né? Mas não é isso que está se confirmando, né? A Neuza, como a gente já falou, é uma pessoa que é trabalhadora, né? E só que parece que é um tempo que eles estão perdendo em uma coisa básica que seria um vice, né? A gente vê agora também 3 vereadores eleitos, aí, vereadores que já estão com cargo há bastante tempo, apoiando a Neuza. Só que a gente também já viu aproximação e desaproximação da Neuza com o Schumacher, do Schumacher com o... Como é que é o nome do rapaz do PL mesmo? Do Martelo, né? Então, assim, ó, ainda tá tudo muito no básico, né?
Até uma coisa que a gente conversou em off aqui, antes de começar a fazer o podcast, era se a gente cobriria ou não as eleições de vereador, né? Por se tratar de uma coisa mais complexa do que a de prefeito, porque tem muitos postulantes, né? E um negócio que a gente também pode deixar, como tu falou ali, que é uma eleição mais assim, geral, né? Porque precisa do candidato que faz 500 votos, precisa do candidato que faz 200, precisa até do que faz 100 para compor, né? Porque muita gente tenta entrar de vereador achando que tem uma força política ou por estar junto com X, Y ou Z pessoas, vai conseguir entrar, mas não, são pouquíssimos cargos que tem, né, de vereador. A gente vê partidos aí tradicionais como o MDB, PT, elegendo 3 ou 4, 2, né? O próprio PDT, que no Rio Grande do Sul é um partido super forte e consegue eleger um só, né? São quantas cadeiras no... 17. 17 cadeiras para, sei lá, mais de 1.000 pessoas. Entendeu? Não sei se é tudo isso, mas acho que vamos dizer que cada partido, na última eleição, deve ter tido uns 300, 400 candidatos, certamente, para 17 vagas. O PT tinha 26, o PDT tinha acho que 23, o PSDB 16, o MDB chegou a bater 26 também. Se não me falo agora 26 ou 27. Tem as cotas, né? Tem a porcentagem de mulheres, negros e tudo mais. Mas de fato, assim, a eleição de vereador a gente vai deixar pra comentar quando tiver mais candidaturas, porque a pré-candidatura a prefeito precisa ser anunciada antes pra ter uma pré-campanha forte. De vereador tem gente que vai deixar pra anunciar em cima da hora, assim. A gente até quer fazer um levantamento, inclusive a gente se compromete aqui, o Matheus nem sabe desse comprometimento. Mas já tô dentro. Que ali por agosto nós vamos fazer o nosso bolão de quem vai ser os eleitos a vereador e a prefeito. A gente vai fazer melhor ainda, a gente vai fazer um bolão, e daí isso aí também ficou uma provocação aos nossos colunistas, que eles não vão fazer, porque a gente também não quer atrelar ninguém a isso, mas assim, seria interessante se fizessem. Assim, ó, quem é que vai ganhar os 17 nomes e quem vai, assim, ó, enganar. Seria o bolão da enganação. O que vai pensar quem que vai fazer. Quem acha que vai fazer milão e 300 votos? 300 votos e, cara, vai chorar no próximo pleito, né? Mas a questão é assim, ó, o William se colocou no Instagram, né? Isso, uma postagem no Instagram, anunciou que é pré-candidato. E assim, toda essa fala de que só são 17 candidatos é assim pra não desistir na primeira, né? Tenta, se não deu agora, tenta na próxima. Isso, com certeza. Teve diversos nomes de candidatos que não se elegeram no primeiro momento e numa segunda ou terceira eleição. A gente tem esse exemplo, se não me falha a memória, a Oliane Santos, que é vereadora eleita. Eu tenho certeza do Alexandre Espeto, que é vereador eleito. São pessoas que já haviam concorrido, não ganharam e agora ganharam. Neuza do Salgado já tem 2 mandatos, mas ela tentou uma primeira vez e não ganhou. Júlio Bala já perdeu a eleição, acho que não me falha a memória. Diversos nomes já concorreram e não ganharam. Mas tu representa uma parcela da população e tu tenta defender teu ponto. E eu acho que tu ser bem votado, tu ser votado, tu colocar toda uma disposição, faz sentido até por caso a tua administração, a tua chapa prefeito ganhe, as tuas pautas se tornem prioridade se tu teve uma votação expressiva. Então não desista. Esse é um ponto, sim. Não desista da sua candidatura. E a gente vai fazer esse levantamento, esse bolão em algum momento ali por agosto, quando tiver as candidaturas já homologadas, né, pra gente não cometer nenhuma gafe. E acredito eu que nos fatos de prefeito é isso, assim, nos surpreende muito a Neuza Abruzzi, que é uma candidata que tem a máquina pública e que eu acredito que vai fazer uma boa votação, tá? A gente pode entrar no mérito se o carisma político, que é algo subjetivo, que a gente já falou, mas eu acho que por ter a máquina pública ela vai fazer uma boa votação, por ter a figura do Apolo junto ela vai fazer uma boa votação. Se vai ser o suficiente para ganhar ou não aí é outro debate, mas eu surpreende muito o vice dela não estar definido, assim, é uma coisa que já surgiu o nome do Mário, surgiu o próprio nome do Schumacher, surgiu o nome do Marcelo, já ouvi falar do nome do Douglas. Quem será o vice dela, assim, como é que vai ser essa coligação? Nos surpreende essa demora, porque daí nós voltamos 2 pautas. A gente já falou de diversos programas, a gente reclamou da administração, mas coincidentemente nesse programa a gente falou bem. Segurança pública melhorou, iluminação pública está se investindo, pavimentação melhorou. Então, tipo, a administração Apolo, para eleger um sucessor, ela tem bandeiras que ela pode se apegar. Tem bandeiras que os concorrentes podem criticar também. Isso é do game. Mas tem bandeiras. E assim, me surpreende muito essa falta de um fechamento, assim. Mas acredito eu que acho que assim, agora para março, para abril ali ocorrem as janelas partidárias, onde vamos ter as trocas. Eu acredito ali que até abril, maio, essas definições vão ocorrer, assim, e a gente vai ter programas mais concretos de análise de candidaturas mesmo.
pré-candidaturas, né? Porque as candidaturas não podem ainda, mas acho que a partir de maio já começa uma pré-campanha mais forte. Esperamos que a administração pública entenda que não se ganha eleição com um nome só, né? Uma chapa é composta por 2 nomes, pelo menos, e toda uma estrutura que tem por trás. Os que estão postulantes, que até agora nos surpreendem, né? Que é o caso do Schumacher, vem nos surpreendendo e que ele calha a nossa boca mesmo, né? O Douglas a gente sabe que já é mais assim... Já foi 2 vezes, então a tendência é que venha de novo, não... A Estela também é uma pessoa que a gente vê que tá se organizando para isso, né? A gente também não pode estar dando nenhuma absoluteza aqui, né? Mas no que a gente percebe nas redes sociais e nas agendas aí, tá se organizando para isso, assim. Então as grandes incógnitas aqui seriam justamente a chapa Douglas, a chapa Neuza Abruzzi. Isso, quem seria seu vice, né? E a chapa Schumacher, quem comporia essa chapa junto com ele. Porque a tendência é que tudo indica que Estela seja o Juliano Marinho, que já se coloca como pré-candidato a vice-prefeito, ou o Borba, que rodou um pouco junto, mas deu uma afastada, a gente não sabe o que ele vai fazer. O Borba aparentemente quer compor uma chapa, ele não aceita ser só apoio, então supostamente a gente acredita que ele pode andar para outro caminho. O Valmor, ele tá numa federação com o PSDB, então se o Valmor vem, o Marcos não vem, porque a federação impossibilita isso. Acredito eu que a regra é essa, assim, agora não vou ter esse nível de detalhe, mas a federação, os dois partidos têm que estar juntos, e o Cidadania está junto com o PSDB, então ali uma pré-candidatura se retira em algum momento. Então tem muito espaço para acontecer ainda, mas é uma eleição que com certeza esse ano vai ser pauta muito aqui no nosso projeto. E é isso, né, Matheus? Acho que encerramos nosso programa. Mais um programa gigante. Programa de fevereiro. A partir de março, como a gente disse, estamos de volta a cada 15 dias. Uma margem de erro de uns dias para mais, uns dias para menos, mas não vai ser mais mensal como estava sendo agora. Volta as sessões da Câmara, a eleição vai ter muita coisa, talvez sejam programas um pouco menores, mas mais frequentes. Dependendo dos fatos também que ocorram, né? Se acontecer algum fato que a gente julga que seja muito relevante, a gente aumenta o número de programas, né? Isso. Até porque é um ano de eleição, então a pauta política vai ser movimentada, né? A gente já falou no... E é o que a gente mais gosta de falar também. Porque a gente gosta de adaptar, né? Mas assim, acho que o último calhamaço de programa é esse. Isso, a tendência é que diminui um pouco. E nos vemos em março. Início de março. Início de março, 15 dias, com um novo programa. Até mais, gente. Forte abraço.